Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a lista de convidados da autora Lucy Foley. Já temos vídeo de um livro dessa autora aqui no canal, tá? Que é uma autora de suspense, mistério. A Lucy, inclusive, é fã de Agatha Christie, claramente, né? Ela inspira um pouco aí em suas histórias nessa vibe mistério Agatha que a gente gosta tanto. E já tem o vídeo da Última Festa, que foi um livro publicado aí há um tempo pela Intrínseca, que se passa nos últimos dias do ano, noite de Réveillon. Em A Última Festa, temos um grupo de amigos que vai passar a noite de Réveillon nas terras altas da Escócia, num local isolado, num hotel isolado, e ocorre um assassinato. Aqui nós temos um pouco dessa fórmula que a autora já utilizou, e eu não tenho problema algum com fórmulas, até porque, né, fã de Agatha Christie tinha uma fórmula, eu acho que muitos autores têm também, e o que importa é saber utilizá-la bem. Eu já tinha gostado do livro anterior e a Lucy Foley aqui ficou ainda melhor. Eu tinha dito pra vocês que em A Última Festa eu acertei o final, achei previsível, por mais que eu tenha amado o clima, adorado o livro, achei ele bem previsível. Já aqui na lista de convidados eu não consegui acertar o final, que me pegou de surpresa. E a gente tem uma ambientação incrível, daquele tipo de ambientação de mistério que eu amo, sou apaixonada, né? Se passa numa ilha, afinal de contas, na Irlanda. Não apenas uma ilha, mas uma ilha meio afastada, isolada, com uma história meio assombrada por trás, né? Uma ilha meio vazia, quase ninguém mora nessa ilha. Já houve habitantes na ilha, mas todos saíram de lá. Aconteceram algumas coisas assim não tão legais, algumas mortes. Lá tem um pântano com vários corpos. Então é aquela ilha meio assombrada, digamos, né? Que a pessoa já chega assim, tem um castelo e tem duas pessoas morando lá. Uma delas é justamente a cerimonialista, uma pessoa responsável aqui por cuidar do casamento de uma das personagens. Vai acontecer um casamento nessa ilha. Esse casal com muito dinheiro, muito status, eles querem algo muito diferente, algo que as pessoas comentem, algo que as pessoas se encantem. E por conta das raízes ancestrais da personagem, ela resolve então casar nessa ilha irlandesa, né? O casamento dela será o primeiro na ilha. E a cerimonialista é a dona da casa que fica ali na ilha, né? Ela mora lá com o seu marido. Então sim, a autora aqui usa bastante do clima, né? Da tempestade, do frio, da ventania, para intensificar nossa sensação na leitura. Vou pegar aqui minha edição do Intrínsecos, que é a que tá marcadinha, né? Eu li pela edição Intrínsecos, mas essa aqui é a capa maravilhosa de livraria, que depois eu mostro com mais detalhes. Então aqui, a todo momento, através de alguns pontos de vista, a autora fala dessa ilha por diferentes personagens e passa a impressão que a ilha já causa. Por exemplo, aqui eles recebem instruções de não ficar andando pela ilha depois que escurece, né? Porque lá tem muitos despenhadeiros, penhascos, tem um pântano que pode sugar alguém. Então assim, são os perigos já da ilha, da própria ilha, que já dão um toque especial ao mistério. Sobre a ilha, fala aqui no livro que tem pouco mais de 3 quilômetros de uma extremidade à outra, sendo mais longa do que larga. É formada por um morro de granito que emerge majestosamente do Atlântico a vários quilômetros do litoral de Connemara. Um grande pântano composto de turfa cobre a maior parte da superfície. A melhor maneira de visitar a ilha, e na verdade única, é com um barco particular. É estranho pensar que na ilha os mortos são muito mais numerosos do que os vivos, mesmo agora que alguns convidados chegaram, né, por conta justamente dos corpos que estão enterrados por lá. Então vira e mexe a autora vai dando um toque assim, que vai incrementando aí no mistério, na ambientação. E essa autora é boa nisso, né, gente? Porque uma das coisas que eu amei também na Última Festa foi justamente porque se passa na Escócia, num local isolado, num hotel todo diferente, e aqui ela repete, né, esse local isolado, só que aqui uma ilha na Irlanda, quem sabe a próxima é na Inglaterra, né, pra completar Escócia, Irlanda e Inglaterra. E eu adoro esse tipo de ambientação, então pra mim é o tipo de história já que chama a atenção e que a autora sabe trabalhar bem esses elementos. Como eu já tinha lido o livro anterior, eu pude perceber algumas coisas que são marcas registradas da Lucy Foley claramente, né, não apenas a narrativa ir e voltar no tempo. Por exemplo, aqui a gente tem o antes do casamento e o durante o casamento, quando sabemos que alguma coisa aconteceu, né, que alguém foi assassinado, mas não sabemos quem. Então ele vai entremeando esses tempos, que também vai deixando aí o ritmo mais acelerado à medida que vai chegando próximo ao final. Mas também os personagens. Os personagens estão numa fase da vida muito específica, né? Que é aquela fase que todos eles já são adultos, ainda não chegaram na meia-idade, são adultos ali por volta dos 30, 40 anos, já saíram há bastante tempo daquela época da adolescência, a época da escola, e eles têm um vínculo ali com aquele momento, e muitos anos depois aqui estão todos numa festa. Uma festa, digamos, que vai liberar esse modo jovem de antigamente, né? Porque aqui eles estão para celebrar
eles estão ali longe dos filhos, por exemplo, que ficaram com os avós ou com o babá, enfim, eles estão longe de responsabilidade de trabalho, então eles estão nesse momento para aproveitar ao máximo e isso vai colocar aí os ânimos muito exaltados. Embora eu não desejasse mudar nada do que vivemos, me pergunto se não perdemos alguns anos de diversão despreocupada. Às vezes sinto que há uma parte de mim que perdi no caminho, a garota que sempre ficava para mais uma bebida, que adorava dançar. Sinto saudades dela de vez em quando. Então aqui isso é dito por a personagem Hannah, que é uma acompanhante do seu marido, que é o padrinho da noiva, um dos melhores amigos da noiva. E eles ficam então nesse contraste aí daquela vida cheia de responsabilidade, que perdeu um pouco de toda essa questão das festas, de não pensar no amanhã, em contraste com o que está acontecendo no momento, né? Então eles tentam se liberar um pouquinho mais, digamos, acabam se liberando mais do que a medida. Isso, inclusive, é similar ao livro anterior, tá, gente? Porque no livro anterior também temos esses contrastes das pessoas que se tornaram ali adultos e quem eles eram quando mais novos, né? Inclusive ali eles mantêm uma amizade que muitas vezes já se perdeu no caminho. E aqui a gente vê um pouco disso também, né? O que mantém essas pessoas unidas, essas pessoas que se conhecem há tanto tempo. Claro que temos grupos diferentes, já que temos a noiva e o noivo, e aqui por parte do noivo especialmente, ele tem muitos amigos da sua época de escola, e isso vai ter realmente uma importância grande aqui no enredo, já que estamos falando, né, de pessoas que se conhecem, que compartilham segredos, a gente percebe isso, aqueles segredos ocultos, que moldam a vida, alguns traumas, problemas psicológicos, né, coisas que essas pessoas passaram e que muitas preferem manter para si, mas que vai chegar num ponto em que isso irá explodir. Aqui rola toda aquela questão de ciúme, traição, inveja, egocentrismo, narcisismo. Temos dois personagens, né, que tem ali tudo girando em torno deles. A noiva aqui, que é a Jules, ela é uma mulher muito influente, que tornou-se rica, dona de uma revista, e o noivo, o Will, ele é um cara que participa daqueles programas de aventuras, sabe? Tipo aqueles que a gente assiste com o Bear Grylls, né? Aqueles programas de sobrevivência. E ele também tem certo status, né? Eles dois ali formam aquele casal aparentemente perfeito. E claro, sempre é aparentemente, eles são aparentemente perfeitos, super apaixonados. Mas no final das contas eles estão juntos há pouco tempo. Então surge aquela insegurança, surge aquele medo. E aí a autora vai brincando com essas questões, né, dos segredos ocultos, das invejas, traições, pega tudo assim num bolo, essas características tão próprias do ser humano, né, tão primitivas, joga e mistura que nós temos os personagens do livro. Então sim, temos muitos ânimos exaltados, temos personagens que estão chegando no limite do que eles conseguem suportar. A irmã da noiva, por exemplo, está passando por um momento psicológico muito difícil e são sempre informações passadas aos poucos na história. A gente não sabe muito bem para onde tudo isso vai levar, até que culmina tudo jogado na nossa cara, né? Então eu gosto como a autora vai aos poucos criando isso, essas informações que juntas vão chegar ali num desfecho, num grande clímax que irá fazer sentido na história, com talvez algumas coincidências maiores do que aceitáveis, mas assim, nada que seja extraordinário. Se a gente levar em conta assim que essas pessoas vivem num local não tão grande, né, elas geralmente não vivem em Londres, elas vivem em cidades menores, e que em um casamento é natural que ocorram assim vários conhecidos e amigos em comum, enfim, então a gente pode até aceitar essas coincidências sim, e eu acho que no final, quando a coisa é mostrada para nós, faz sentido com o que foi apresentado nas personalidades mostradas, e a autora consegue passar um pouquinho de cada, né? Então aqui a gente tem um ponto de vista da irmã da noiva, do noivo, do melhor amigo do noivo, da Hannah, né, que eu mencionei, que é a esposa do melhor amigo da noiva. Então são alguns pontos de vista. E essas pessoas terão importância, claro, no desfecho dessa história, algumas bem imprevisíveis. Por mais que você saiba, às vezes, para onde está indo, a autora ainda revela ainda reguarda algumas surpresas, na verdade, para o final, né? Ela nos mostra que a gente não conseguiu ver o quadro completo. E ela vai sim tratar de assuntos pesados aqui, de certa forma, né? Porque vão envolver, por exemplo, muito bullying escolar, o que esses meninos fizeram na época, no passado, né? Como lidam com algumas coisas que têm grandes consequências. Também até questões como depressão, suicídio, até questões atuais como, por exemplo, a exposição daquele pornô por vingança, sabe? De você confiar em alguém e a pessoa expor isso para todos.
Então, assim, eles realmente precisam aqui, alguns personagens precisam lidar com coisas bem sérias. Muitas dessas pessoas vivem de aparências, né? Então aqui estamos falando até de uma classe social com maior poder aquisitivo e que faz questão de mostrar uma coisa, então eles vivem muito de aparências e às vezes a gente não sabe o que eles guardam por dentro, né? Quem são de fato essas pessoas. Eu gosto de histórias que abordam esses segredos que corroem, a autora faz isso aqui, esses segredos que vão cada vez mais entranhando, né? Criando raízes dentro de alguns personagens até que eles não aguentam mais e que, claro, que terão um grande impacto quando revelados. Então, sim, eu gostei do final desse livro. Eu acho que eu fiz algumas teorias, assim, algumas até certas, mas eu não consegui acertar tudo, eu realmente não consegui acertar o desfecho. Mas ao mesmo tempo, como a gente não sabe muito bem quem irá morrer na história, né, fica um pouco mais difícil. De todo modo, eu acho que a autora criou aí algumas surpresas interessantes. Eu acho que o final foi um pouco rápido demais, eu queria ter visto um pouquinho mais pós-final. Ele tem o seu desfecho sim, mas ele também deixa aí algumas questões em aberto no pós-final, não em relação ao desfecho e ao mistério, sabe? Então quando o livro terminou eu fiquei querendo saber um pouquinho mais do que viria a seguir para alguns desses personagens que a gente acompanhou. Mas assim, no geral, achei uma história deliciosa de mistério. Aquele tipo de mistério que eu adoro, que eu sento e leio quase de uma vez só, sabe? Com aquele clima muito próprio que nos transporta para uma história, uma realidade tão diferente, né? Um clima tão diferente. Vocês estão vendo aí agora um pouquinho mais da edição. A capa já faz o leitor entrar no clima, né? Você até mataria por esse convite. E quando você abre, tem essa folha de guarda maravilhosa. A diagramação da entrevista, como sempre, super confortável de ler. E um pouquinho mais aí da autora, Lucy Foley, também estudou literatura inglesa. O livro A Última Festa foi a estreia literária da autora e agora espero que a Intrínseca sempre traga livros dessa autora, né? Eu adoro esses livros vibe Agatha Christie. E claro, eu vou deixar o link para a compra deste livro aqui embaixo e também do livro A Última Festa. Eu vou deixar nos cards o link para você conferir o vídeo sobre A Última Festa e os links também estarão aqui embaixo para a compra do livro ou para caso você queira colocar na sua wishlist. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu, conta aqui embaixo o que achou, se você conseguiu adivinhar o final, ou se você já conhecia a autora, ou se quer ler também, né? Vamos trocar aquela ideia nos comentários, que é a melhor parte. E se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.